Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 5. E essa é a terceira vez que nós revisitamos o versículo 18, a respeito do sétimo mandamento, não adulterarás. Só lembrando a estrutura que eu propus aos irmãos de exposição desse mandamento, há 3 domingos nós vimos primeiro o que nos é exigido a respeito do sétimo mandamento. Depois, no domingo passado, vimos o que é proibido a respeito do sétimo mandamento. E hoje nós vamos ter aqui um sermão sobre casamento, divórcio e novo casamento. O que é que a Bíblia fala a respeito de casamento, divórcio e novo casamento, baseado no sétimo mandamento, não adulterarás? Vamos ler a palavra do Senhor, sempre como fazemos, verso 6, o prefácio dos mandamentos, e o verso 18, o mandamento em questão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 18, não adulterarás. Oremos ao Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, no momento em que a tua igreja se aproxima da tua palavra, Senhor, para ouvir a tua voz, a voz que vem do alto, a voz que parece a do homem, porque é o homem que o Senhor usa como instrumento, mas na verdade é a tua palavra, Senhor. Por isso, em primeiro lugar, a tua igreja pede, Senhor Deus, suplica a ti, usa o ministro, Senhor Deus, que o Senhor separou essa manhã, para com fidelidade, com amor, as ovelhas e a tua palavra, com clareza, Senhor Deus, fazendo aquilo que eu não posso fazer sozinho, o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos e daqueles que não são teus filhos ainda. E que por meio desse sermão, Senhor Deus, com o coração preparado para te ouvir, casamentos possam ser restaurados, Senhor. Jovens possam ser instruídos para buscar esse santo matrimônio no Senhor. E que saibam quais são os limites, Senhor Deus, dos prazeres, das maravilhas que o Senhor tem reservado para o teu povo. E que nós também estejamos preparados, Senhor, para lidar com casos difíceis como o divórcio e o novo casamento. Também são regulados na tua palavra. Que o teu Espírito Santo, o Espírito que habita na igreja, esteja conosco essa manhã e fale poderosamente, Senhor Deus, aos nossos corações. Amém. Amém. O tema de divórcio, de novo casamento, ele até pouco tempo na igreja, e quando eu falo pouco tempo, algumas décadas, né? Porque quando você vai olhar sempre para a história da igreja, você tem que entender que é uma história longa. Então, décadas é muito pouco tempo. Até ali a década de 60, 70, praticamente não existiam obras publicadas a respeito de divórcio e novo casamento. Muito pouca coisa. Esse sermão aqui, uma das grandes bases desse sermão, é um livro do Dr. J. Adams, que foi inclusive traduzido para português, e tem justamente esse título, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, uma análise bíblica, confessional a respeito desse tema. Lá nesse texto, o Dr. J. Adams fala que, quando foi fazer sua primeira pesquisa a respeito do tema, ele só encontrou um livro em inglês que falava sobre divórcio numa perspectiva bíblica. O nome do livro é Divorce, ou Divórcio, de John Murray. É o único livro. Inclusive, ele faz um comentário sobre esse livro. Eu pesquisei na época que eu fiz o primeiro estudo sobre esse tema, ainda no seminário. É um livro difícil de ser lido, um livro de leitura pesada, não muito popular. E aí a gente fica se perguntando por que só uma obra foi publicada a respeito de um tema que hoje para nós é muito caro e é muito urgente. Isso porque na época, até 1960, divórcio era uma coisa absurda. Em algumas comunidades, em algumas sociedades, é até declarado crime você se divorciar da sua esposa. Você adulterar era crime. No Brasil era crime o adultério, há não muito tempo atrás. Então, a igreja sabia da necessidade
de tocar no tema, mas não era um inimigo muito grande, existiam outros inimigos a serem atacados, especialmente ali no século XIX, 18 e 19, final do 18, início do 19, o liberalismo teológico. Mas aí a igreja também esqueceu que, por meio do liberalismo teológico, quando o povo de Deus foi incitado a questionar o poder da palavra, a questionar a infalibilidade da palavra de Deus, isso veio a ter consequências em outras questões, como o divórcio. Ora, até onde a igreja se apegou à palavra, o divórcio sempre foi algo muito mal visto. Converse com uma pessoa mais velha e pergunte como é que era vista uma pessoa divorciada há 20, 30 anos atrás. Como é que as pessoas eram vistas? Como é que uma mulher divorciada ela era vista? Isso não era uma coisa boa, isso não era coisa normal, isso era um peso que a pessoa carregava. Porque ela é divorciada, cuidado, essa mulher é uma mulher divorciada. E aí, sem entrar no mérito, se isso é bom, se isso é ruim, mas só fazendo análise a constatação do que acontecia, isso era uma coisa que era fora, né, do padrão. Hoje não é assim. Da década de 60 para cá, ou mais particularmente aqui no Brasil, de 80 para cá, nós temos uma invasão do divórcio não apenas entre os descrentes, mas também entre os crentes. Não são poucos os casos de pessoas dentro da igreja que já estão no 3º, 4º, 5º casamento. Sabe o que é pior? No meio da liderança, nós temos pastores que já estão no 3º, 4º, 5º casamento. E eles sempre têm uma desculpa. Eles estão em busca da felicidade. Eles não encontraram com uma pessoa, então eles estão buscando em outra, eles estão buscando em outra. E o maior problema aqui é porque a igreja abraçou essa causa de encampar o divórcio como algo fácil. Deixou de ser algo complicado e passou a ser fácil. E aí também se multiplicaram o número de publicações a respeito do divórcio. Porque antes não era publicado, dado que não era um inimigo forte. Agora que passou a ser um inimigo forte, as publicações vieram, mas vieram em péssima qualidade. Experimente você passar por uma livraria evangélica e tem lá a seção casamento. Numa estatística rápida, assim, eu diria que pelo menos 80% do que está escrito ali é pura autoajuda. Não tem Bíblia quase nenhuma. Ou é liberalismo, você pode descasar do jeito que você quiser, ou é puro moralismo. Mas você não tem uma obra substancial a respeito do assunto, que é um assunto sério e precisa ser tratado à luz da Escritura no meio do povo de Deus. Por isso eu me proponho nessa terceira exposição do 7º mandamento a dividir essa terceira exposição em 3 pontos que eu entendo ser pontos relevantes e que têm uma lógica em si. Primeiro, eu quero definir para os irmãos quais são os fundamentos do casamento. E aí, eu não estou falando aqui me referindo só ao casamento cristão, mas à união matrimonial como um todo, né? Nós vamos depois destrinchar isso. Mas primeiro, saber o fundamento do casamento. Porque conhecendo os fundamentos do casamento, então eu vou saber a gravidade do divórcio e do novo casamento. Se a gente parte para o divórcio diretamente, então a gente está desmerecendo o fundamento da aliança do Senhor, né, no casamento. Depois, o que a Bíblia diz a respeito do divórcio. E, por fim, quais são as possibilidades bíblicas do novo casamento, segundo a Escritura. Tudo isso à luz do 7º mandamento. Então, em primeiro lugar, lembrando também que a gente sempre tem usado aqui uma base confessional para cada sermão. E eu tenho lido, os irmãos têm percebido que eu leio durante a leitura da palavra, em seguida eu vou e leio a base confessional. Só que aqui nós não estamos lidando com um catecismo. Nós vamos lidar com o capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, que é um texto longo. Então eu achei por bem, até para orientar os irmãos em cada ponto da exposição, a cada ponto dessa exposição trazer a seção referente na confissão de fé. Tá bom? Então, em primeiro lugar, abra comigo Gênesis capítulo 2, para que nós possamos investigar o fundamento do casamento.
Gênesis 2, na criação. Observe que ao homem foi dado uma missão, no verso 15, quando Deus disse assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus colocou o homem no jardim e deu uma missão ao homem naquele jardim. Ele precisa observar essa lei. Qual é a lei? Cultivar e guardar o jardim. Tudo que está no jardim precisa ser desenvolvido, ou seja, Deus deu a base para que dessa base a cultura fosse formada, desenvolvida a cultura. E não somente isso, a guarda, a proteção do jardim estava sobre a responsabilidade de Adão. Em seguida, um texto inclusive que nós citamos no sermão passado, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ora, auxiliadora para quê? Para aquilo que ele falou no verso 15 e 16 especificamente, para que ajude a cultivar e a guardar o jardim. Veja, a responsabilidade, portanto, da guarda e do cultivo fica claramente uma leitura simples dada ao homem, e à mulher fica dado o auxílio para o cumprimento dessa missão. Isso fica mais claro ainda, um segundo argumento nos é trazido, quando o pecado entra na raça humana e Deus não procura Eva para que ela preste contas, mas ele procura Adão. Onde tu estás, Adão? E ele diz que havia se escondido porque temia o Senhor. Então, a primeira estrutura, o fundamento do casamento existe uma missão que foi dada à raça humana. O homem não poderia cumpri-la sozinho, então Deus deu uma auxiliadora idônea, como foi explicado no sermão passado. Ela é da mesma natureza, porém de sexo diferente. Isso é auxiliadora idônea. Então, o casamento, em primeiro lugar, é uma união de pessoas que têm a mesma natureza, são seres humanos, mas têm sexo diferente, com uma finalidade: cumprir a missão que Deus deixou, guardar e cultivar o jardim. Quais são as demais diretrizes do casamento em seus fundamentos? Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja só. Então, foi dada a missão, foi dada a auxiliadora, Agora, o texto vai explicar como foi dada essa auxiliadora. Ela provém do homem, ela vem da natureza, da mesma natureza do homem, porém é outra pessoa. E aí, essa outra pessoa é chamada varoa, porque ela provém do varão. Como é que esse casamento se dá? O homem deixa pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Então, o casamento é entre pessoas de sexos distintos, mas da mesma natureza, todos são seres humanos, e é um homem com uma mulher. É um casamento monogâmico. A monogamia, ou seja, você só tem um cônjuge, você não tem 2, 3 cônjuges, está delimitada aqui como fundamento do casamento. E tem uma razão de ser. Por que nós somos monogâmicos? Porque também nós somos monoteístas. Porque só há um Deus para a sua igreja. Então, o pacto que Deus tem com a igreja serve de referência para o pacto que eu tenho com minha esposa. Se nós vamos defender aqui casamentos bígamos, ou polígamos, ou seja, você tem 2 ou 3 cônjuges, você também precisa defender que Deus tem a igreja e tem outro povo com o qual ele se relaciona.
Mas isso não é possível ser defendido à luz da Escritura. Deus só tem um povo. E eu também só devo ter uma esposa. Porque foi assim feito na criação. Aqui também é o princípio de como essa casa ela vai se estruturar. À medida que o texto fala, deixa o homem, pai e mãe, é óbvio que ele está se referindo aqui ao deixar, né, material, ou deixar físico. Ele não vai mais morar na casa dos pais. E aqui é um detalhe do mandamento, né, porque nós estamos lidando aqui com um mandamento, especificidades de um mandamento. Aqueles que casam precisam deixar a casa dos pais. Aos jovens que pensam em casar, veja, não quer dizer que você, para casar, exista um argumento bíblico para você dizer que você tem que comprar uma casa, nem que seja financiada. Não tem esse argumento. Isso pode ser até pensado como uma prudência, mas não como argumento para dizer você precisa ter isso para se casar. Mas você não pode morar na casa dos pais, não deve ser assim. Deixa um homem pai e mãe. E não só isso. Não é morar na casa de outro, né, uma outra casa, mas sendo sustentado pelo pai. Não pode. Você precisa habitar noutra casa e você precisa governar a sua casa. Como é que você governa a sua casa? Quando você banca, quando você provê o sustento da sua casa. E aqui é óbvio, precisa ser feito aqui um parêntese. No início do casamento, né, as coisas são mais difíceis. Sinceramente, eu não vejo um argumento bíblico para que você não possa ter uma ajuda pontual ou outra em relação aos seus pais. Acho que não só pode, mas os pais devem ajudar. Só que essa ajuda não pode ser sistemática. Se você recebe, ou se você, para se sustentar, precisa receber um determinado valor de pai e mãe, é porque, meu querido, você não tem condição de casar. Está no fundamento do casamento. Deixa homem, o pai e a sua mãe. Ou seja, não existe casamento patrocinado. Não pode ser assim. Para que ele saia de casa, ele tem que sustentar a sua casa. Porque existem elementos dali em diante que precisam desse fundamento do casamento. O homem é trabalhador, ele é provedor. Lembre-se, essa relação de casamento ela tem ligação direta com a relação entre Cristo e a igreja. Quando um homem não, no começo do casamento, veja, isso pode acontecer depois, porque a vida muda muito. E temporariamente é possível perder o emprego, passou uma dificuldade, a mulher ela passa a prover a casa temporariamente. Mas você começar um negócio desse jeito, veja que loucura. Não pode ser assim, não pode ser dependendo do sogro. Não é só do seu pai, não. Você não pode casar dependendo do seu sogro, da sua sogra. Deixa o homem pai e mãe. Deixa a casa dos pais e deixa também a dependência dos pais. Ele precisa ser também um homem que tenha condições psicológicas e espirituais de liderar uma casa. Veja, nada impede de que um jovem marido se aconselhe com seu pai. Na verdade, isso é justo e bom. Por outro lado, se ele toda hora precisa perguntar ao pai o que deve fazer, quer dizer, esse sujeito não tinha condição de ter se casado. Ele não lidera a casa dele. Quem lidera é o pai, indiretamente. Então ele precisa deixar pai e mãe, não no sentido que geralmente alguns filhos deixam, casam e se esquecem dos seus pais. Porque isso é errado. Deixar pai e mãe não é abandonar seu pai e sua mãe, mas é assumir a responsabilidade de uma nova casa, para prover a casa. Para prover de quê? De recurso material, ou seja, a feira da sua casa, a moradia, seja aluguel, financiamento, casa própria, o que for, tem que vir em primeiro lugar do homem e em terceiro lugar para ser um pastor da sua casa. Ele precisa ser o homem que vai trazer a palavra de Deus para a sua casa. Isso é um fundamento da Escritura a respeito do marido. E quem é essa esposa? É a que vai auxiliá-lo em todas essas coisas. Veja,
Uma mulher santa, uma mulher crente, ela nunca vai pressionar o seu futuro marido para casar sem ter essas condições. Se ela percebe que o homem não tem ainda uma estrutura para casar, em primeiro lugar, financeiramente falando, ela precisa ter um pouco de paciência, né, para que se tenha um mínimo. E aqui mais um parênteses, veja, o mínimo para se casar não é ter mestrado, doutorado, casa própria e carro novo. Porque isso aí a gente está colocando obstáculos que a Bíblia não coloca. Aí o sujeito, em vez de casar numa época boa, né, de casar, porque ele tinha condição inicialmente, ele para casar ele tem que ter mestrado, doutorado, casa própria e carro novo. Quando ele tem isso, ele já está com 30 e poucos anos. Aí dos 30 e poucos anos ele casa e diz assim, agora eu vou curtir um pouco o casamento com minha esposa. Aí dá 40 anos. Depois de 40 e tantos anos ele pensa em ter filho. Quer dizer, quando esse sujeito tem filho, ele não tem mais um filho, não, ele tem um neto. Ele vai criar um neto. E aí dá problema para você criar um neto, porque correr atrás de menino pequeno não é fácil. Então não protele o casamento por motivos que não são bíblicos. A irmã precisa ter sabedoria, né? Houve ali, não tem condição agora, tudo bem, espera um pouco, mas não pode ser ad eterno, não pode esperar 6, 7, 8, 10 anos. Tem que ter se você tem um mínimo para fazer uma feira, para pagar um aluguel, para viver, então você precisa se casar, porque você sabe, né, todos os riscos que um crente se envolve quando demora demais a casar. Então a mulher tem que ter essa sabedoria. No casamento, para ser auxiliadora, ela precisa também ter a sabedoria, né, de um homem tem uma dificuldade ou outra numa área, ela não toma a frente daquela área para resolver o problema de casa, mas ela auxilia o seu marido, ela provoca a liderança do marido. O filho vem perguntar uma coisa, ela diz, não, vá perguntar a seu pai. Ela até poderia ali dar uma resposta, mas ela está provocando o marido, para que o marido lidere a casa dela. É uma bênção a mulher que ela faz isso, ela pede para o marido o seu senhor, aquele homem que vai ali liderar a casa, porque ela sabe da bênção que isso é. Então ela provoca e incentiva isso. É sempre bom deixar claro, irmãos, que a liderança masculina dentro de casa não é conquistada. Você vai ter que conquistar a sua liderança dentro de casa. Não, ela é dada no casamento. A instituição do casamento, conforme nós estamos vendo aqui em Gênesis 2, já traz consigo essa liderança que foi dada ao homem na criação. Então isso independe, inclusive, se é um casamento cristão ou não. Até os crentes que estão casados com ímpios não deveriam estar, mas pode ser que tenham cometido ou esse erro, ou então se converteram no meio do casamento. Até estes também precisam compreender que a liderança da casa está sobre aquele homem. É claro que vai ser uma liderança cheia de problemas, já que ele não conhece o Senhor, mas ele ainda é o líder de casa. Esses são, né, fundamentalmente os princípios de Deus para o casamento. Mas ainda falando sobre casamento, é necessário falar que o peso do compromisso do matrimônio é muito superior a uma mera cerimônia social e muito mais significativo do que o ato sexual que está envolvido. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas acham que o casamento é apenas um contrato social. Você casa, você vai num cartório, você assina um papel lá e você vai tratar aquilo como um contrato social. É muito comum os ímpios e até mesmo alguns crentes mais desavisados tratarem o casamento meramente dessa maneira. Ora, se avaliarmos o matrimônio dessa maneira, teremos que concluir que tal compromisso só será válido enquanto as partes se mantiverem firmes nesse objetivo final. Eles acertaram cláusulas ali do contrato e têm um objetivo final. Geralmente o objetivo final é o seguinte, eu casei para ser feliz. Num pensamento mundano é assim, você casa para ser feliz. Se esse objetivo é alcançado, então o casamento se mantém. Se não,
ou quando determinado objetivo for alcançado. Depois disso ele se encerra. Então, se você é feliz, tudo bem, você mantém. Se esse casamento não trouxer felicidade, então você parte para o divórcio. O casamento, porém, é uma aliança de caráter público diante de Deus e dos homens. E não tem objetivos terrenos simplesmente, mas eternos. Os nossos objetivos num casamento não podem estar ligados à nossa própria felicidade, ainda que nós desejemos muito ser felizes no casamento. Eu não estou dizendo aqui que você casa para ser infeliz, mas eu estou dizendo aqui que o casamento não é a tua felicidade, porque você já deveria ser feliz solteiro. Você precisa ser satisfeito desde a solteirice. Exemplificando, um homem ou uma mulher não devem casar nesse sentido, não é para alcançar a felicidade, mas para glorificar a Deus, exercendo o papel por ele designado na família. Ou seja, eu devo me casar para ser como um Cristo dentro da minha casa. O meu objetivo dentro de casa é pastorear as minhas pequenas ovelhas, as minhas poucas ovelhas, minha esposa e minha filha. Se você tem mais filhos, você tem um rebanho maior. Esse é o objetivo. Eu preciso prover a minha casa como Cristo provê. Eu preciso ser o provedor não só daquilo que é material, mas do que é espiritual. Então, esse é meu objetivo no casamento. Se eu cumpro esse objetivo, eu sou feliz. Porque a outra parte também está tentando fazer o mesmo. Ela está sendo como a igreja. Se ela é como a igreja, ela precisa ser uma mulher feliz. Ora, vejamos a importância que tem se dado à festa após a cerimônia. Não só a cerimônia como um contrato social, mas a festa depois da cerimônia. A gente deve entender, irmãos, que a festa da cerimônia ela pode ser reservada, ainda que pública, mas ela pode ter grande exuberância, né? Pode ser uma festa grandiosa, ou pode ser uma festa pequena. Isso não vai mudar a significação do casamento. Isso não muda o significado do casamento, né? Porque ele é superior a essas coisas por definição. Além disso, ainda é preciso desfazer um erro humano, que é entender que o pacto entre um homem e uma mulher, ele é consumado no ato, na conjunção carnal. Né? Para um católico romano, o casamento só está consumado quando um homem se deita com a sua esposa. Veja, em primeiro lugar, vamos falar aqui da festa, que é uma bênção. Todo mundo que vai para uma festa de casamento boa sabe como é muito, muito legal, né? Especialmente quando é alguém da igreja. A igreja está reunida, os irmãos ali estão brincando, estão se regozijando com aquele casal. É uma bênção muito grande. Mas existem pessoas que não têm condição de fazer uma festa dessa, de chamar a igreja toda. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão deixar de se casar por conta disso? Não. Eles vão fazer uma coisa simples. Há pouco tempo eu estava conversando com um pastor amigo meu, e o filho dele estava para casar. E ele disse assim, eu não tenho condição de chamar meus amigos. Ele explicando até que não iria nos chamar, mas eu vou chamar... eu vou fazer uma cerimônia aberta na igreja, só com bolo e refrigerante, para que eu possa ter todas aquelas pessoas que eu amo ali perto da minha família, e depois a gente vai fazer uma coisa mais reservada. Então existem formas de você se confraternizar com os irmãos e não perder essa bênção que é o casamento, mesmo não tendo condições financeiras para uma grande festa. Em segundo lugar, o que vem depois da festa, que é a consumação no viés romano, não é a consumação do casamento. Não é em si a consumação do casamento. Veja, a intimidade do casal, apesar de ser muito importante, não delimita a instituição da nova família. O que consuma o ato é a aliança de compromisso feita diante do Estado e diante da igreja. Ou seja, é a cerimônia, é o juramento que consuma o casamento, ou que fecha essa aliança. Como diz Van Groningen, né, naquele livro Família da Aliança, a cola da aliança matrimonial é também aquela promessa mútua, não só de se submeterem um ao outro, mas de receberem um ao outro como são.
E então, assim ligados, essas promessas serão realizadas em contínuo desenvolvimento, unindo mais fortemente homem e mulher. Portanto, irmãos, quando o casal firma a promessa na cerimônia, eles já estão casados. O que vem depois disso é a confirmação de uma das obrigações de um matrimônio, que nós vamos ver lá na frente, que é o intercurso entre um homem e uma mulher em sua intimidade. Mas não é o casamento em si. A promessa é o casamento em si. Por que nós podemos dizer isso? Porque veja só, como é que se dá, se sempre a referência é a relação de Cristo com a igreja, como é que se dá a aliança entre Cristo e o povo de Deus? É no derramar do sangue? É nisso? É no derramar do sangue? Não. É na promessa. Foi quando Deus, na eternidade, firmou um pacto com Cristo. Ali se deu a aliança com o seu povo, no pacto. Quando ele disse, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Ali foi instituído o casamento entre Cristo e a igreja. O derramar do sangue, a união que eles têm entre si é consequência da promessa e não o contrário. Então é muito importante que haja esse ato, mas não é o casamento em si. O casamento é um vínculo de fé, uma aliança espiritual, como diz a nossa confissão de fé, capítulo 24, seção 3, diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Portanto, não só os crentes, mas todos que têm condição de entrar nesse contrato. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, ou seja, descrentes, papistas, os que estão debaixo do catolicismo romano, ou outros idólatras, qualquer outra religião que não seja a religião reformada. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo julgo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas, ou seja, ele diz que é crente, mas ele tem uma vida ímpia. Então não é simplesmente ser batizado numa igreja, mas ele tem que ter as credenciais de um crente na sua vida comum. Se ele notoriamente é ímpio em sua vida ou mantém heresia perniciosa, você não deve se casar com quem mantém uma heresia perniciosa, porque existem muitas igrejas evangélicas que trazem consigo heresias perniciosas. Eu vou citar só uma que talvez seja mais comum. O Sino de Dort, claramente em resposta aos 5 pontos do arminianismo, definiu os 5 pontos do calvinismo e declarou o arminianismo como heresia. Portanto, dentre muitas outras possibilidades, entendo eu que alguém que é reformado não deve se casar com um arminiano. E você sabe todas as implicações que isso tem na vida comum. Então, não é justo que você se una a pessoas que trazem consigo heresias perniciosas. O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Abra comigo, Deuteronômio capítulo 7, verso 2 a 4. Vamos ler a partir do verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim,
para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Note que a ordem é dada aos pais. A ordem é dada aos pais. Quando Deus der vitória a vocês, irmãos, e vocês atravessarem o Jordão e saírem destruindo povo a povo, não tenham piedade dos seus inimigos, destruam cada um deles. Aí ele diz, aqui uma nota de rodapé, não inventem de fazer aliança com eles. E não deem seus filhos às filhas deles, nem suas filhas aos filhos deles. Aí ele explica o porquê. Por quê? Porque se vocês permitirem que seus filhos se casem com os filhos deles, o que é que vai entrar no meio da igreja? Idolatria. É o que acontece hoje, irmãos. Quando uma igreja não trata, dessa questão de casamento misto, não disciplina quem se mete com esse tipo de relação, o que é que acontece? É a igreja que vai sofrer. Então, a obrigação primária é dos pais. Não permita. Antes da igreja agir, os pais têm que agir. Não permitam. Segundo lugar, se vocês não permitirem, outros pais, que aí são os presbíteros da igreja, também não vão permitir. Por quê? Porque haverá uma contaminação na igreja. Deixa eu dar um exemplo disso. Quando você passa a ter uma comunidade que tem muitos casos de jovens namorando com descrentes, uma pressão passa a ser dada no conselho da igreja, para que o culto seja mais evangelístico, como se o culto não fosse evangelístico. Mas o que eles querem dizer com evangelístico é o seguinte, pastor, tenha cuidado para não bater demais aí, não fale tanto de pecado assim, não fale sobre catolicismo romano, a noiva do meu filho, da minha filha, eles vêm de lá, e eu queria tanto que ela ficasse aqui, ou ele ficasse aqui. E aí é o problema, a idolatria começa a entrar na igreja. Por quê? Porque ela veio da casa que não tratou o problema, e a igreja vai ter que tratar o problema. Ou ela vai se submeter, e aí a gente já sabe como é que isso, qual é o final dessa história, que é a mudança do culto, ou então a igreja vai endurecer e vai disciplinar. Não tem outra forma. Isso eu podia citar também Esdras capítulo 10, Malaquias capítulo 2, verso 11. São muitos os textos que falam a esse respeito. Então por que um crente não deve se casar com um descrente? Porque o casamento de um crente é uma aliança não só social, mas é uma aliança espiritual. Tanto crentes como descrentes, eles podem casar. O texto da confissão de fé foi muito claro. Só que quando um crente casa, geralmente é impossível isso não acontecer, Estou sendo bem brando. Ele quer a bênção da igreja. Ele vai querer a bênção do pastor. Veja, você está todo domingo aqui conosco, você recebe visita, você caminha com os irmãos da igreja. Chega no dia do seu casamento, você quer um juiz na sua frente, simplesmente? Não, você quer o seu pastor também, lá você quer seus irmãos. Mas você não terá caso que venha a contrair matrimônio com o descrente. Por quê? Ainda que a instituição do matrimônio seja permitida também aos ímpios, eles também devem se casar. E aqui um motivo óbvio, porque o casamento ele não está debaixo da esfera da atuação de Deus, da graça, mas da esfera da coerção, do Estado. É da criação, é próprio da estrutura da criação, não da graça. Deixa eu explicar isso aqui. Quando Deus criou o homem, ele já criou e disse que eles poderiam se casar. Mas as bênçãos do casamento são reservadas aos filhos da aliança. Porém, a constituição do casamento não é diante da igreja, simplesmente, mas é diante do Estado. O Estado é que tem poder para casar. E se não fosse assim, preste muito bem atenção, veja só. Se não for assim, como pensam os romanos, se não estiver debaixo da autoridade do Estado, o que é que isso vai acontecer? Os ímpios não vão poder casar. Ou a igreja vai ter que casar os ímpios. Por isso que Deus colocou
essa esfera de atuação sob os cuidados do Estado, para que ele case crentes e ímpios. Certo? Para que casem crentes e ímpios. Mas a bênção da aliança só vem para aqueles que são filhos de Deus. O texto diz assim: embora os ímpios possam e devam casar, nunca um crente deve se envolver em aliança matrimonial com um descrente. O casamento cristão entre filhos da aliança é a base sólida para essa nova família que se une ao redor da palavra em casa, se apronta para ir junto à igreja cultuar e que almeja a terra prometida. Como é que um descrente poderia ser sacerdote do lar? Como é que uma mulher ímpia se submeteria ao seu marido como a igreja se submete a Cristo? O povo da aliança, da antiga aliança, sempre foi repreendido por Deus quando se envolveu nesse tipo de relacionamento ilícito, como a gente acabou de ver. Então, o casamento ele é realizado em primeiro lugar pelo Estado e recebe a bênção de Deus quando é a união de dois crentes. É a união de um homem com uma mulher, né? É uma união que tem um contrato social, mas não é só um contrato social, é uma aliança espiritual. E também tem funções determinadas por Deus. Abra comigo agora, por favor, voltando lá para Gênesis 2, verso 18, que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Na Confissão de Fé, capítulo 24, seção 2, diz: o matrimônio foi ordenado para, veja aqui, as funções do casamento, mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza. Então, quais são as funções do casamento? Função primordial, para que o homem não esteja só, como é dito aqui em Gênesis 2:18. Um companheirismo, para que o homem não viva sozinho. Ou seja, para que ele possa executar com a sua auxiliadora os mandatos deixados pelo Senhor. Daí vem as funções derivadas. Primeira função derivada, preservação da semente santa. A gente acabou de ler aqui na Confissão de Fé. Como é que é essa preservação? Veja, o casamento não tem como centro procriação. Por quê? Até na época ali da Idade Média, era muito comum você ouvir esse tipo de argumento. O casamento é para procriação. Mas aí J. Adams ele é cirúrgico nesse ponto. Ele diz, veja, se o casamento é para procriação, isso fica meio difícil de ser defendido à luz da própria criação. Por quê? Porque os animais procriam sem casamento. E é muito fácil de concluir de que se a gente retirasse o casamento, provavelmente a procriação seria muito maior, porque você não teria os limites do casamento, as pessoas iriam ter relação umas com as outras indefinidamente. Então não é só para procriação, não pode ser só para isso. E esse tipo de pensamento tem consequências sérias, porque se é só para procriação, o único fundamento do casamento é esse, o propósito é esse. Então, a união entre um marido e uma mulher, a união conjugal, no leito, só tem essa função. Não tem outras funções. Mas o que nós vimos aqui na semana passada é que a intimidade do casal não é apenas para a procriação, mas é para o deleite do casal. É para que haja benefícios no dia a dia do casal. Você precisa preservar aquele ato. O casamento não tem como centro procriação, pois até mesmo os animais procriam sem casamento. E talvez a raça humana fosse bem maior sem um casamento. Mas há um elemento superior. A semente do Messias nasceu por meio dos frutos do casamento. E todos os eleitos que ainda hão de nascer, veja, ordinariamente, nascerão por meio da relação matrimonial. Eu não estou dizendo que todos os eleitos que vão nascer, nascerão exclusivamente pelo matrimônio, mas ordinariamente. Sabe por quê? Porque há uma bênção muito grande
para uma criança que nasce no meio de um casal que é crente. Quer dizer, qual a chance de uma criança dessa se desviar? É muito difícil se realmente o casal é um casal piedoso. Então, ordinariamente, o casamento tem essa bênção da procriação que vai ser ligada a uma segunda razão dele existir, a preservação de uma semente santa. Porque o primeiro rebanho que você tem para cuidar e o primeiro campo missionário que você tem são seus filhos. Se você perde um dos seus filhos, se você não evangelizou e ganhou seu filho para Cristo, você vai ganhar o que mais na vida? Qual será a tua herança se teu filho for perdido? Então a procriação leva a um segundo propósito, que é a evangelização ou preservação de uma semente santa. E por fim, o freio à perversão, que o apóstolo Paulo trata lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. A partir do verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Primeiro, essa primeira expressão que aparece aqui no verso 1, ela é comum na primeira carta aos Coríntios, porque essa não é a primeira carta, em primeiro lugar é bom se dizer isso. Provavelmente essa é a segunda, e a segunda é a quarta, porque outras duas cartas se perderam. E também nós não temos a carta que gerou essas outras cartas, porque as cartas aos Coríntios são respostas do apóstolo Paulo a cartas dos Coríntios. Por isso que ele diz, quanto ao que me escrevestes. Ele está respondendo às perguntas da igreja. Qual era a primeira pergunta aqui nesse capítulo? Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Espera aí. Paulo diz que nós não devemos proibir o casamento. A Escritura nos ensina que o casamento é uma bênção. Como é que ele está dizendo que o homem não deve tocar em mulher? É porque há um contexto específico aqui em que não era bom. Porque a perseguição era muito grande, os irmãos precisavam fugir de um lugar para outro. Então, você fugir sozinho é uma coisa. Você fugir arrastando sua esposa e 3 meninos, aí a conversa é bem diferente. É bem mais complicado. Então, é bom que você fique só, por enquanto. Mas, por conta da impureza, ou seja, é um freio à perversão, é bom que cada homem tenha a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Eu acho fantástico aqui como Paulo é detalhista. Sempre quando ele vai dar a lei para um homem, ele vai dar para a mulher também. Isso porque acusam o apóstolo Paulo de ser um homem machista. Só que na época dele, isso é uma revolução. Lei para a mulher, que coisa é essa? E tem lei aqui em todo o capítulo resguardando as esposas. Ele diz, por conta da impureza, a mulher deve ter um marido e o marido deve ter a sua esposa. Aí ele continua, verso 3, observe. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Muito provavelmente nessas perguntas, tinha uma pergunta lá, talvez de uma irmã ou de um grupo de irmãos, dizendo assim, porque aqui é bom também citar, o pensamento da época era dualista. Por conta de uma herança grega, eles entendiam que aquilo que é espiritual é superior, aquilo que é carnal, material, é inferior. E dado que o que é carnal é inferior, não existe nada mais carnal, no pensamento grego da época, do que a união entre um homem e uma mulher, por intercurso sexual. Aí algumas pessoas pensaram assim,
Não é melhor, como crentes que somos, nos apartarmos um do outro para viver uma vida mais santa? Mas Paulo diz, não, pelo contrário. Para viver uma vida mais santa, vocês não podem fazer isso, porque senão Satanás vai tentar os irmãos. Aí ele vai delimitar. Primeiro, cada um conceda a sua esposa o que é devido. E aqui interessante é que a palavra devido é a mesma palavra que Cristo usa lá na oração dominical, quando ele diz, né, perdoa os nossos pecados, ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Portanto, a obrigação que o marido tem com sua esposa, intimamente falando, é um débito. E a obrigação que a esposa tem com o seu marido é um débito. Você não quer ter esse débito, não se casa. Simples assim. Porque dali em diante você adquiriu uma dívida. Por que Paulo está usando esse tipo de linguagem? Para mostrar o peso. Não para ser encarado dessa maneira. Ou simplesmente dessa maneira. Porque um casal, uma mulher, um homem, que olha para a sua esposa e cumpre essa obrigação, simplesmente como uma obrigação, está com um problema sério no casamento. Paulo está dizendo, isso é um débito. Vocês não devem dever nada a ninguém, muito menos a seu esposo, a sua esposa. Agora, não é assim o modo de olhar. Aí ele diz, por quê? Porque o meu corpo já não é mais meu, é da minha esposa, e o dela é meu. Existe um elemento aqui no casamento que é muito importante de ser delimitado. Quando você se casa, é lógico que o meu corpo ainda no sentido é meu, mas eu passei a dar ele para outra pessoa e o corpo dela é meu. É minha, por isso que a gente chama minha esposa e meu marido. Então veja a violência que é o adultério. Veja a violência do que é o adultério. Você está pegando o que não é seu e você está dando a outro. É por isso que a linguagem é infiel. Infidelidade a gente usa também para contrato, porque é como se fosse um roubo. Você está pegando o que não é seu e você está dando a outro. Como é que isso pode acontecer? Infiéis são aqueles que são adúlteros, não cuidam dos seus corpos. E também aqueles que expõem o seu marido ou a sua esposa ao adultério, à medida que não dão aquilo que é deles. Então aqueles que pareciam mais espirituais ali em Corinto diziam, é melhor a gente se apartar para ter um tempo de oração. Aí Paulo diz, peraí, vamos regulamentar isso aqui. Como é que se regula essa situação? Primeiro, verso 5. Não vos priveis um ao outro. Isso é a regra geral. Não se privem. Salvo, talvez, veja a quantidade de condições, por mútuo consentimento. Ou seja, a mulher não pode dizer, meu filho, só daqui a uma semana. Estou agora em oração. Não pode, porque o seu corpo não é seu, é dele. O fundamento é esse. Aí depois ele diz, para vos dedicardes à oração. Só tem um motivo para dedicar a oração. Por mútuo consentimento. Ambos têm que consentir. E para esse objetivo. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da continência, da incontinência. Por pouco tempo. Veja, isso me chamou a atenção na leitura. Porque se é por pouco tempo, né, e aí pouco tempo eu entendo poucos dias devem ser, então há uma frequência necessária para esse intercurso sexual dentro do casamento. Porque se você tem esse ato aqui uma vez no ano, então quer pouco tempo para você? 2 anos. Se você tem uma vez a cada mês, então quer pouco tempo? 2 meses. Já não pode ser assim, porque a delimitação de pouco tempo só faz sentido se houver frequência. Então, há uma frequência necessária. E aí eu digo, não só para o homem, para a mulher também. Ninguém está salvo, porque a lei é para os dois. Então, mulheres que pensam que
elas podem passar muito tempo sem ter relação com seu marido, porque ela não tem problema com isso, elas estão erradas. Elas não podem negociar coisas dentro do casamento por esse meio. Nem podem se privar um ao outro por muito tempo. Somente nesses casos. Aí veja aqui mais uma observação que eu desejo fazer com os irmãos. Veja que o casamento não é coisa fácil. Eu não vou tratar com tanto tempo assim de divórcio e novo casamento. Porque para tratar de divórcio e novo casamento, a ênfase é o casamento. A ênfase são os fundamentos do casamento. Para que você que é solteiro ainda pense 1000 vezes. Não é obrigatório casar. Mas se casar, tem que se submeter a isso aqui. Tem que se submeter. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à luz da Escritura. Então o Estado, irmãos, só para a gente completar essa parte aqui do casamento, o Estado ele tem a obrigação de resguardar as alianças de matrimônio nas suas leis. Veja, como eu falei no início, até pouco tempo era crime adultério. Em alguns lugares era crime você se separar. Agora, não é crime, agora não só não é mais crime, mas é uma coisa até aconselhável. Os juízes, antigamente, eles tinham um processo, como nós já vimos, primeiro saía a separação, havia 2, 3 anos, depois viria o desquite, e era um processo longo e demorado. E o juiz toda hora ficava tentando ali fazer com que o casal voltasse, se restaurasse. Porque esse é o papel do Estado, preservar o casamento. Sabe por quê? Porque é um instinto de autopreservação do Estado. O Estado só existe por conta das famílias. Se você acaba com as famílias, não tem mais Estado. Então é até a autopreservação sustentar o casamento. Eu me lembro agora de uma expressão que é usada especialmente quando você vai comprar um carro, os homens usam isso. Aí você está ali na decisão, tal carro, o que é mais vendável, o que não é tão vendável assim. E tem um que não vende de jeito nenhum. Como é que a gente chama esse carro? Diz, rapaz, isso aqui é um casamento no civil. Só que essa expressão está perdendo sentido. O que é que ela queria dizer? Você comprar determinado carro sem comércio é um casamento no civil, você não se livra mais nunca. É uma aliança praticamente inquebrável. Só que agora não dá mais para usar esse tipo de expressão, porque o casamento no civil é alguma coisa muito fácil de ser dissolvida. É mais fácil se separar se não houver litígio, se não houver uma discussão no casal, do que casar. É mais fácil e mais barato. Então o Estado deveria envidar todos os esforços para preservar o casamento. E a igreja também. A igreja é negligente quando não prega sobre o casamento, quando não ensina sobre o casamento, quando não ensina sobre o divórcio e quando não disciplina aqueles que quebram essa aliança. Que é uma aliança difícil de ser quebrada, mas não impossível de ser desfeita. Como diz a seção 6 da Confissão de Fé no capítulo 24. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Veja aqui, tem um argumentinho muito falacioso que diz assim, tudo bem, não devemos separar o que Deus uniu. Mas será que foi Deus que uniu? Mas veja que argumento miserável esse, né? Deus uniu. Como é que você sabe que Deus uniu um casal? Porque o Estado foi lá e consumou essa aliança. Ponto final. Não tem nada de místico aqui. Está unido. Então, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público
irregular, não se devendo deixar o arbítrio e discrição das partes o decidirem a seu próprio caso. Então, não devemos nos separar, mas se houver o divórcio, tem todos esses critérios. Eu queria primeiro mostrar aos irmãos o que é que Deus pensa a respeito do divórcio. Abra comigo Malaquias, capítulo... Só um minuto. Malaquias 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Veja a ligação final. Não sejam adúlteros. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Ele regula o divórcio. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele precisa deixar claro. Sabe o que é que Deus pensa a respeito do divórcio? Ele odeia. Odeia. Quais são, então, as leis a respeito do divórcio? Volta comigo para Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. Verso 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, veja só, deixa eu só explicar alguma coisa aqui. Primeiro, quando um homem vê alguma coisa desagradável, indecente, primeiro, não pense aqui que indecência é adultério. Porque não pode ser adultério por um motivo óbvio. O adúltero na lei de Deus era morto. Então não podia ser adultério aqui. A indecência é algum tipo de costume que ele achou indecente. Não era algum hábito, uma coisa muito pesada que ele viu que não dava para continuar. Então ele diz, se isso acontecer, lavre carta de divórcio. Mais uma vez a Bíblia aqui protegendo a mulher. Por quê? Para que essa mulher pudesse contrair novas núpcias, já que ela estava sendo deixada pelo marido, era uma carta de referência. Ela não é adúltera. E era dada uma carta de referência. A carta de divórcio era isso. Não achei nada, né, que desonre essa mulher, mas tem um problema aqui com ela que eu não quero continuar com ela. Né? Então, verso 2. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, pela segunda vez, né? E lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja só, primeiro, ela recebeu uma carta de divórcio, ela poderia casar novamente, ela foi deixada. No segundo casamento, ou o marido morreu, ou então ela foi despedida novamente. Tem que ficar claro uma coisa aqui, ela não pode voltar para o primeiro marido. Porque senão você vai contaminar a relação. O que é que nós podemos inferir? É que o divórcio, ele encerra a aliança. Não tem essa história de fulano se divorciou por um motivo errado, então ele continua casado. Não. Ele comete adultério no outro sentido, mas ele não continua casado. Há uma quebra ali da aliança. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. A aliança foi findada ali, no divórcio. Então acabou ali. Agora, ela não vai poder voltar para ele. Daí o que é que está sendo resguardado aqui? Olha, pense 1000 vezes antes de se divorciar. Porque se você divorciar do seu marido e ele arrumar outra pessoa, você não vai poder voltar mais para ele. Então,
o que você deve fazer é restaurar seu casamento. É o que a lei aqui, ela é restritiva. Ela não está abrindo, ela está protegendo a mulher e protegendo o casamento. Agora, o que é que Cristo fala a esse respeito? Mateus 19, por favor. A questão do divórcio, a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por isso eu li Deuteronômio 24, porque isso aqui é uma relação com aquele texto. Aqui estão questionando Cristo, o que é que ele pensa? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por que Cristo começa com a criação? Porque aqui, nessa época, você já tinha duas formas de interpretar o divórcio, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. Na escola de Hillel, entre alguns rabinos, você não poderia, de maneira nenhuma, dar carta de divórcio se não fosse por um motivo muito justo e por adultério. Na escola de Shammai, não, qualquer coisa. Se o marido, em decência, ela era, por exemplo, ela queimou arroz. Não quero. Não sabe cozinhar. Não quero. Aí ele está perguntando, qual a interpretação que você dá? Aí Cristo diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O senhor está contra Moisés? O senhor está desfazendo a lei de Moisés? Ele respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, qual o pensamento de Deus a respeito do casamento? É para que você se case e morra com sua esposa. Ponto. Agora, por conta da dureza do coração, por conta do pecado, Deus regulou a situação. Deus não incentivou o divórcio, porque Ele odeia o divórcio. Então, o que a Bíblia está fazendo ali, em Deuteronômio 24, é uma lei para que o divórcio seja regulado, senão vira uma bagunça. Mas Deus não está dizendo que aprova o divórcio, mas Ele reconhece a necessidade por conta da dureza do coração do homem. Cristo aqui, como Senhor da lei, está dando a interpretação correta desse mandamento. Aí ele continua, verso 9. Eu, porém, vos digo. Ele não está contra Moisés. Ele disse, eu continuo com Moisés. Mas, por conta dessa interpretação que vocês estão dando, eu vos digo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Se você está casado e se separa por um motivo não lícito e se casa com uma outra pessoa, você está em adultério. Você está quebrando o 7º mandamento. Ponto final. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, qual é? Por isso que a confissão de fé diz: se não for por relação sexual ilícita, é a primeira oportunidade que se tem, e aí não no sentido positivo, mas a primeira possibilidade que se tem para que haja um divórcio bíblico. A parte que foi vítima propôs o divórcio. Veja só, e aqui eu preciso deixar claro, não é uma obrigação. Na verdade, a obrigação é que perdoe e continue. Porque a Bíblia não é feita só de Mateus 19. A Bíblia é feita de Mateus 18, que disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Então, se você vai até o seu esposo que adulterou, ou a sua esposa que adulterou, e ele diz, eu estou arrependido, e eu me submeto à disciplina, eu me submeto a tudo que for necessário para reconstituir meu casamento, você tem obrigação de perdoar. Porque não é só Mateus 19, é Mateus 18. Então, quando é que é dada a possibilidade? Quando o sujeito não quer. Ele adulterou e ele quer permanecer com aquela outra mulher. Para que não haja uma perversão do casamento e para resguardar a vítima,
Então, o divórcio foi dado. Segunda possibilidade, 1 Coríntios capítulo 7, que é o texto que a gente estava agora há pouco. Verso 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Veja, quando ele faz essa relação, os irmãos sabem, né? Em relação ao adultério, Cristo falou nos evangelhos. Então, ordena o Senhor, não ele. Quando não tem um texto específico de Cristo nos evangelhos, ele diz, digo eu, não o Senhor. Né? Isso aqui não é um conselho, como muita gente diz, é uma ordem. Paulo fala pelo Espírito de Deus. Que a mulher não se separe do marido. Regra geral, mantenham-se casados. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Deuteronômio 24. E que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Agora digo eu, não o Senhor, porque ele está tratando algo que Cristo não tratou. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Parece que aqui era outra pergunta dos coríntios. Se eu me casei com um ímpio, eu estou num casamento misto, ou eu me converti e ele não, eu devo me separar? Foi perguntado ao apóstolo Paulo. Ele disse, não deve. Por quê? Verso 13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Sua casa é santificada se um só for crente. Né? Então não se separe. Não se case, mas se você está casado, não se separe. Verso 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Veja, o que é paz aqui? O divórcio. Para você ter paz, em algumas situações, o divórcio é necessário. Não é bom, porque Deus odeia, mas é necessário. Você foi vítima de adultério, ou então você foi abandonada, seu marido não quer mais você. Ou ele bota para fora de casa, ou ele mesmo sai. Como é que fica uma situação como essa? Ele não quer. E aqui, por que ele fala descrente? Porque pode ser o caso de alguém realmente ser descrente, estar fora da aliança, e pode ser alguém que estava na igreja, abandonou sua esposa, e aí houve um processo no conselho. O conselho acompanhou, disciplinou, ele continuou abandonando a esposa, o conselho foi e excomungou. Então ele agora é um descrente. Ele entra também nessa relação aqui. Então a mulher que é a vítima, ou o homem também que pode ser vítima de abandono, eles estão livres para casar novamente. Por que eles podem casar novamente? Seção 5 da Confissão de Fé. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento. Isso aqui quando existia aquele noivado que era como um contrato, né? Já dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem. Como se a parte infiel fosse morta. Sabe por quê? Como é que a lei de Deus tratava o adúltero no Antigo Testamento? Ele era morto. Então, se o Estado aqui não está cumprindo a lei de Deus, a vítima não pode ser punida. Então, você tem aquela outra pessoa como morta. Ela morreu. Porque se não morreu, de fato, deveria ter morrido. Porque é adúltero. Então, se não morreu de fato, que morra espiritualmente. Acabou ali a sua relação com ele. Você pode casar com outro, desde que seja deserção obstinada, ou seja, abandono, ou, no caso aqui, adultério. Eu diria aos irmãos que, para muitos cristãos de linha reformada, o texto acabaria aqui. Não teria mais nada a ser falado. Né? Porque eles vão falar sobre a quebra da aliança e não tem como se reaver novamente. Quebrando, inclusive,
o juramento que fizeram a respeito da confissão de fé. Muitos pastores presbiterianos dizem que não há motivo nenhum para novo casamento. Quando nós vimos aqui claramente Cristo e Paulo dizendo que há sim essa possibilidade. E a confissão de fé deixa isso mais claro ainda. Então nós podemos tratar sim do novo casamento à luz da Escritura e da confissão de fé, que diz no final da seção 5 que é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio casar com outrem, como se a parte infiel fosse já morta. Abra comigo, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Já vimos o casamento, divórcio e agora novo casamento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que cita esse texto? Porque há a possibilidade de um casal novo chegar na igreja, se converter ao Senhor, mas ter um histórico muito conturbado. Por exemplo, ela está no segundo casamento, ele também. Eles têm filhos que são dos primeiros casamentos. Isso gera uma série de problemas dentro do casamento. E não se separaram por motivo que é lícito, mas estão casados novamente. A esposa antiga, o marido antigo já casou de novo. Como é que ele vai resolver isso? Quer dizer, essa pessoa vai ficar eternamente sob disciplina? Aí o pastor Santana Doria, que comentou esse texto aqui, sabiamente, ele diz, não, porque se fizeram velhas essas coisas, tudo se fez novo. Eles precisam ser tratados, eles precisam ter acompanhamento pastoral para que vejam a gravidade do que fizeram. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu cônjuge, pedir perdão à igreja e seguir a vida. Esses aqui são os tempos da ignorância, como é dito lá em Atos 17. Então, precisa ser tratado esse caso, mas ninguém vai ficar sob esse jugo eternamente. Quando um cônjuge cometeu adultério, o outro tem a permissão para casar de novo, mas não ofensou. Se não houver adultério, quando ambos se separarem e contraírem novo casamento, serão os 4 adúlteros diante de Deus. Se você se separa por motivo ilícito, né? O casal se separou por motivo ilícito e casa novamente, todos que estão envolvidos aqui estão envolvidos em adultério. Quando a parte incrédula, agora ele cita 1 Coríntios 7, verso 15, toma a decisão de deixar a casa, partir abandonando esposa e filhos, então a parte crente pode contrair novo casamento, ela tem direito de refazer a vida dela. A Bíblia deixou esse direito porque não foi opção dela, ela queria se manter no casamento. O texto que nós lemos também, 1 Coríntios 7, 10 e 11, parece sugerir a possibilidade de separação sem um motivo definido, desde que as pessoas separadas fiquem sozinhas, sem contrair um novo casamento, enquanto o seu ex-cônjuge viver, ou então que ambos se reconciliem. Porque existe esse caso, Paulo não está dizendo faça isso, se separe por qualquer motivo, mas diz, existe casos na igreja que pessoas já estão separadas, se separaram por motivo injusto, não chegaram já com outros casamentos, mas continuam separados. Qual é o conselho da igreja? Não se casem novamente ou se reconciliem com o seu marido. Mas se ele já está casado, então você vai ter que permanecer assim a vida toda. Tem que permanecer assim a vida inteira. E o último texto que eu queria ler com os irmãos, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Veja, sempre a morte é o que encerra a aliança do casamento. Seja porque um adulterou e deveria ser morto, ou ele deixou a sua esposa, o seu marido, e deveria ser dado como morto, ou quando ele morreu de fato. Então, uma viúva
Paulo vai até falar isso nas cartas pastorais: viúvas novas devem procurar rapidamente outro marido. Aí ele diz: mas somente no Senhor. As viúvas não devem permanecer viúvas se são novas ainda, para não serem um peso para a família nem para a igreja. Elas devem casar novamente. Naturalmente, o casamento é permitido com a morte do cônjuge. A morte do cônjuge é um dos motivos para novo casamento. Então, novo casamento permitido em adultério, onde há uma obstinação da parte que cometeu o adultério, ou abandono, ou então por morte. Nenhum outro caso é permitido novo casamento. Então, irmãos, só para encerrarmos aqui com algumas aplicações, o divórcio, como nós acabamos de ver, não é uma bênção de Deus. É prova da dureza do coração do homem. Não encare o divórcio dessa maneira. Lembre-se do que Deus pensa a respeito dele. O divórcio, Deus odeia. Mas como há dureza do coração, ele é necessário. Qual é então o ideal para a nossa vida? Aqueles que têm o dom da continência, aqueles que conseguem permanecer puros e que não têm o dom do casamento, que não se casem. Mas aqueles que se casam e que desejam se casar, lembrem-se, sua aliança tem que ser como a de Cristo e da igreja. Você não pode buscar o casamento para ser feliz, mas para cumprir um propósito de Deus na sua vida. Agora, como consequência, se ambos estão sob esse propósito, vocês serão felizes no casamento. O divórcio é um atropelo do caminho, é fruto do pecado. O que nós devemos fazer é manter um casamento como o de Cristo com a igreja. Nós pecamos, Ele nos perdoa. Ele nos chama para um encontro semanal, público, e nós temos intimidade com o nosso Deus. E isso não por obrigação, mas por prazer. E Cristo, o nosso marido, não nos deixará. Por isso você não deve deixar sua esposa nem seus filhos. Cristo nunca negará sua esposa, nem será infiel. Por isso não devemos ser infiéis com nossas esposas. E assim a igreja e a sociedade vão andar bem, se respeitarem o casamento, que é uma aliança no Senhor. Amém.